Você já sentiu que o barulho do mundo te impede de ouvir a voz de Deus? Já desejou fugir da correria, do peso das preocupações, do excesso de informações, só para encontrar um pouco de paz e sentido? Hoje, vou te contar uma história sobre o poder do silêncio, da solidão fecunda e do encontro verdadeiro com Deus. Uma história que começa no alto de uma montanha, mas que pode transformar qualquer coração, em qualquer lugar. Boa noite, meu filho, minha filha. Aqui é a vovó Terezinha trazendo um momento de reflexão, esperança e fé para aquecer o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem precisa de um tempo de silêncio do Homem Recomico, de um encontro com Deus. Cada curtida, comentário e compartilhamento é uma semente de paz espalhada pelo mundo. Hoje quero te apresentar Gabriel, um homem como tantos outros, trabalhador, honesto, mas cansado. Gabriel vivia numa cidade grande, rodeado de compromissos, prazos, cobranças e ruídos. Era casado com Alisa, pai de 2 filhos, e aos olhos de todos, tinha uma vida estável. Mas por dentro, sentia um vazio crescente, uma inquietação que não sabia explicar. Com o passar dos anos, Gabriel foi se afastando de tudo o que lhe dava sentido. Deixou de frequentar a igreja, afastou-se dos amigos de fé, trocou as conversas profundas por mensagens rápidas no celular. O silêncio, que antes era refúgio, virou ausência, a rotina o engoliu. E ele passou a viver no piloto automático, acordava cedo, enfrentava o trânsito, trabalhava até tarde, chegava em casa exausto, sem tempo ou paciência para os filhos ou para a esposa. Alisa percebia a mudança do marido, tentou conversar, sugeriu viagens, pediu que ele procurasse um retiro. Mas Gabriel sempre respondia: não tenho tempo. O mundo não para, eu não posso parar. Mas por dentro, ele sabia que estava perdendo algo essencial. O coração, antes vibrante, agora era um campo seco, esperando a chuva da graça. Foi então que numa noite de insônia Gabriel se lembrou do avô. Um homem simples que vivia no interior e sempre dizia: quando a vida ficar pesada, sobe a montanha. Lá em cima, o silêncio fala e Deus escuta. Aquela frase ficou ecoando em sua mente. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Gabriel saiu de casa ao amanhecer, pegou o carro e dirigiu até a pequena cidade onde o avô morava. Lá, deixou o carro na praça e começou a subir a trilha da montanha que tantas vezes percorreu na infância. A subida não foi fácil. O corpo, desacostumado ao esforço, reclamava a cada passo. Mas à medida que subia, o barulho da cidade ficava para trás. O vento frio, o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros e, principalmente, o silêncio profundo da montanha começaram a tocar Gabriel de um jeito novo. Cada passo era uma oração sem palavras, um pedido de socorro, um desejo de recomeço. No alto da montanha, Gabriel encontrou a velha capela de pedra, quase escondida entre as árvores. Lembrou-se de quando, menino, subia com o avô para rezar. Entrou, sentou-se no banco de madeira, fechou os olhos e deixou o silêncio invadir tudo. Pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelas palavras não ditas, pelo amor esfriado, pela fé adormecida. No silêncio, Gabriel sentiu uma presença suave, como se Deus estivesse ali, esperando apenas que ele parasse para escutar. Não ouviu vozes, não viu milagres, mas percebeu que o vazio do coração era, na verdade, espaço para algo novo nascer. Ficou ali por horas, apenas respirando, sentindo, entregando-se ao mistério do encontro. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel acendeu uma vela no altar da capela e fez uma oração simples: Senhor, estou aqui. Não sei o que dizer, mas preciso de ti. Fala comigo no silêncio. Mostra-me o caminho de volta. Na descida da montanha, o coração de Gabriel estava diferente. Não tinha respostas prontas, mas sentia uma paz nova, uma esperança discreta, como quem encontra água fresca. Depois de muito tempo no deserto, sabia que o caminho de volta seria longo, mas já não estava mais sozinho. E é assim, meu filho, minha filha, que começa a nossa história de hoje. Uma história sobre o silêncio que cura, sobre o encontro que transforma, sobre a coragem de parar e ouvir a voz de Deus,
no meio do barulho do mundo. Nos próximos capítulos, você vai acompanhar os desafios, as descobertas, os recomeços e as bênçãos que só quem se permite o silêncio da montanha pode experimentar. Se essa introdução tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero te encontrar no silêncio. E compartilhe com alguém que precisa de paz e recomeço. Que Deus te abençoe, que o silêncio da montanha renove sua fé e que sua vida seja repleta de encontros profundos com o amor de Deus. A descida da montanha foi mais lenta do que a subida. Gabriel sentia o corpo cansado, mas o coração estranhamente leve. O silêncio que experimentou no alto não ficou para trás. Parecia ter se infiltrado em sua alma, como uma brisa suave que acalma depois de uma tempestade. Ele sabia que algo havia mudado, mas não sabia ainda como levar aquele silêncio para a vida de todos os dias. Ao chegar à casa do avô, encontrou o velho sentado na varanda, olhando o horizonte. O avô sorriu, como se já soubesse o que o neto estava sentindo. O silêncio da montanha faz a gente enxergar o que o barulho da cidade esconde, disse, oferecendo um café forte e um pão caseiro. Gabriel sente-se ao lado dele e, sem precisar de muitas palavras, sentiu-se acolhido. O avô apenas colocou a mão sobre o ombro do neto e ficou ali, em silêncio, ensinando que às vezes a maior companhia é a presença silenciosa de quem ama. Na manhã seguinte, Gabriel voltou para a cidade. O trânsito, os ruídos, o ritmo acelerado pareciam ainda mais intensos depois da experiência na montanha. No trabalho, os colegas estranharam seu jeito mais calmo, quase distraído. A Lisa percebeu que o marido estava diferente, mais paciente, menos apressado, com o olhar mais profundo. Ele não contou detalhes da subida, mas disse apenas: precisei ouvir Deus no silêncio. Os dias seguintes foram um desafio. Gabriel tentou manter o silêncio interior, mas o mundo insistia em pulsá-lo de volta para a correria. O celular tocava sem parar. As cobranças do trabalho aumentavam. As crianças exigiam atenção. Em alguns momentos, sentia-se tentado a voltar ao piloto automático, mas algo dentro dele resistia. Começou a acordar mais cedo, antes de todos, para ter alguns minutos de silêncio e oração. Lia um trecho da Bíblia, respirava fundo e pedia a Deus que o ajudasse a manter a paz da montanha, no meio do barulho da cidade. Certa manhã, enquanto tomava café, ouviu a Lisa reclamar do cansaço, das tarefas acumuladas, da distância que sentia entre eles. Gabriel, em vez de responder apressado, segurou a mão da esposa e ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, disse: desculpa por ter me afastado. Quero aprender a estar mais presente. A Lisa se emocionou, e os dois decidiram reservar um tempo, toda semana, para caminhar juntos no parque, sem celular, só para conversar e ouvir um ao outro. No trabalho, Gabriel passou a evitar discussões desnecessárias e a escutar mais os colegas. Descobriu que muitos também estavam cansados, sobrecarregados, sentindo-se sozinhos no meio da multidão. Um dia, um colega de setor chamado Murilo desabafou: às vezes penso em largar tudo. Não vejo sentido em nada. Gabriel não deu conselhos prontos, apenas ouviu, ficou ao lado e, antes de sair, disse: se quiser, podemos tomar um café e conversar mais. Às vezes, o silêncio de alguém que escuta já é um começo. Aos poucos, Gabriel percebeu que o silêncio não era ausência, mas espaço para o novo. Começou a frequentar a igreja novamente, não apenas nos domingos, mas durante a semana, para alguns minutos de adoração silenciosa. No início estranhou o vazio da igreja, mas logo entendeu que ali, sem barulho, Deus falava mais alto. Sentia-se renovado, como se a cada visita à montanha interior, uma nova força brotasse em seu coração. Em casa, os filhos estranharam o novo hábito do pai. Por que você fica parado olhando para o nada, papai? Gabriel sorria e respondia: estou ouvindo Deus no silêncio. Aos poucos, as crianças passaram a imitá-lo, sentando-se ao seu lado por alguns minutos, em silêncio antes do dormir. A Lisa, tocada pela mudança do marido, também começou a buscar momentos de quietude, rezando o terço sozinha, ou lendo um salmo
Antes do trabalho, o silêncio começou a transformar o lar. As discussões diminuíram, as refeições em família se tornaram mais tranquilas, e até o cachorro parecia latir menos. Gabriel percebeu que quando a alma se aquieta, tudo ao redor encontra um novo ritmo. Ainda havia dias difíceis, momentos de irritação e recaídas no velho padrão. Mas agora havia também a certeza de que era possível recomeçar, toda vez que o barulho ameaçava tomar conta. Um sábado, Gabriel decidiu levar a família para um passeio na montanha. Queria que a Lisa e os filhos experimentassem o que ele havia sentido. A subida foi lenta, cheia de pausas para admirar a vista, ouvir o vento, sentir o cheiro da terra. No alto, sentaram-se juntos, de mãos dadas, e ficaram em silêncio por alguns minutos. A Lisa chorou, as crianças riram, e Gabriel sentiu que ali, Deus estava presente de um jeito novo, mais íntimo, mais forte. Na descida, a Lisa disse: "Agora entendo o que você buscava. O silêncio não é vazio, é espaço para Deus." Gabriel sorriu, agradecido. Sabia que a jornada estava só começando, mas já não tinha medo do barulho do mundo. Descabrera-squive, mesmo na cidade, é possível carregar a montanha dentro do peito. A experiência de Gabriel começou a inspirar outros. No trabalho, Murilo e mais alguns colegas passaram a se reunir, uma vez por semana, para um momento de silêncio e partilha. Na igreja, o padre criou um grupo de meditação silenciosa, aberto a todos que quisessem experimentar o encontro com Deus, além das palavras. Gabriel aprendeu que o silêncio não resolve todos os problemas, mas abre espaço para que Deus mostre novos caminhos. Descobriu que muitas vezes, as respostas que buscamos estão escondidas sob camadas de barulho, correria e preocupação, e que ao silenciar o coração, permitimos que Deus fale, cure, renove. E assim, entre desafios, recaídas e pequenas vitórias, Gabriel seguia sua caminhada. Sabia que o silêncio da montanha era um presente, mas também uma missão: ensinar outros a buscar Deus no silêncio, a não ter medo de parar a Confire Q. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus fala mais alto no coração que se aquieta. No próximo capítulo, veremos como Gabriel enfrentará uma crise inesperada, que colocará à prova tudo o que aprendeu sobre silêncio, fé e encontro com Deus. O silêncio da montanha havia mudado Gabriel e sua família, mas a vida, como a própria natureza, sempre reserva tempestades inesperadas. O que parecia um caminho de paz começou a ser sacudido por ventos de provação, e seria justamente no silêncio mais profundo que Gabriel encontraria o verdadeiro sentido do encontro com Deus. Tudo começou com uma notícia inesperada no trabalho. A empresa onde Gabriel trabalhava há anos passaria por uma grande reestruturação. Cortes, demissões, incerteza. O ambiente, antes apenas barulhento, tornou-se tenso, carregado de medo e ansiedade. Murilo, o colega que Gabriel havia ajudado, foi um dos primeiros a ser dispensado. Outros colegas, inseguros, começaram a competir entre si, e até pequenas gentilezas sumiram do escritório. Gabriel, que aprendera a valorizar o silêncio e a escuta, sentia o peso do medo e da dúvida. Será que seria o próximo? Como sustentaria a família? O velho piloto automático tentava voltar, trazendo consigo o pânico e a pressa de antes. Em casa, a Lisa percebeu a tensão do marido. As crianças, mesmo sem entender, sentiam o clima pesado. O silêncio, que antes era refúgio, agora parecia ameaçador. Uma noite, Gabriel chegou em casa mais tarde, exausto e cabisbaixo. Sentou-se à mesa, mas não conseguia comer. A Lisa, preocupada, perguntou: "Quer conversar?" Ele balançou a cabeça, mas não disse nada. Depois do jantar, saiu para caminhar sozinho. O barulho da cidade parecia ainda mais alto, como se zombasse do silêncio que ele tanto buscara. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando para o teto, sentindo o coração apertado. Lembrou-se da montanha, do silêncio que curava, mas agora tudo parecia distante. Onde está Deus quando tudo desaba? Pensou. Será que o silêncio é só vazio? No meio da madrugada, levantou-se, pegou o terço
e saiu para a varanda. O céu estava escuro, sem estrelas, e o vento frio cortava a pele. Gabriel começou a rezar, mas as palavras não vinham, apenas lágrimas. Sentiu-se pequeno, impotente, perdido. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Fala comigo. Mostra que o silêncio não é abandono. Foi então que, no meio do silêncio da noite, Gabriel sentiu uma presença suave. Não era uma voz audível, mas uma certeza profunda. Deus estava ali, no silêncio, chorando com ele. Lembrou-se das palavras do avô. O silêncio da montanha é onde Deus escuta a nossa alma. Gabriel percebeu que, mesmo sem respostas, não estava sozinho. No dia seguinte, Gabriel decidiu subir novamente a montanha. Precisava reencontrar o silêncio que cura, precisava de um lugar onde pudesse chorar sem medo, onde pudesse ser apenas filho diante do Pai. Subida foi difícil, o corpo pesado, o coração machucado, mas, ao chegar à velha capela, ajoelhou-se diante do altar e em silêncio entregou tudo a Deus. Senhor, estou aqui. Não tenho palavras bonitas, nem grandes pedidos. Só quero estar contigo. Se for tua vontade, mostra-me o caminho. Se não for, dá-me força para esperar no silêncio. Ajuda-me a confiar, mesmo quando tudo parece escuro. Ali, no silêncio profundo da montanha, Gabriel sentiu algo diferente. Não era um milagre imediato, nem uma resposta clara. Era uma paz que não dependia de circunstâncias, uma confiança que brotava no meio da dor. Lembrou-se de Jesus no Horto das Oliveiras, rezando em silêncio, suando sangue, sentindo-se só menos, mas nunca abandonado. Gabriel ficou ali por horas, sem pressa, apenas ouvindo o vento, sentindo o cheiro da terra, deixando o silêncio curar as feridas do coração. Quando o sol começou a nascer, sentiu-se renovado. Não tinha todas as respostas, mas sabia que poderia enfrentar o que viesse, pois Deus estava com ele, no silêncio e na tempestade. Ao descer a montanha, Gabriel encontrou Murilo sentado em um banco, olhando para o chão. O amigo, desempregado e desanimado, veio buscar consolo no mesmo lugar. Gabriel sentou-se ao lado dele, e os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Depois, Gabriel colocou a mão no ombro do amigo e disse: "O silêncio dói, mas também cura. Deus está aqui, mesmo quando tudo parece perdido." Maria Lucoro e Gabriel também não trocaram muitas palavras, mas naquele silêncio partilhado, ambos sentiram a presença de Deus. Era como se o sofrimento de um fosse aliviado pela fé do outro, como se o silêncio da montanha unisse dois corações feridos em uma só esperança. Naquele domingo, Gabriel levou a família à missa. Durante a celebração, o padre falou sobre o valor do silêncio na oração, sobre como Jesus buscava lugares solitários para se encontrar com o Pai. Gabriel sentiu que aquela mensagem era para ele. No momento da comunhão, ajoelhou-se e fez uma oração silenciosa. Senhor, obrigado pelo silêncio que me aproxima de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando não entendo. Ensina-me a ouvir tua voz no meio do barulho do mundo. Que eu nunca tenha medo do silêncio, pois é nele que te encontro. Ao sair da igreja, Gabriel abraçou a Lisa e os filhos. Sentiu-se mais leve, mais forte, mais disposto a enfrentar a crise com fé e serenidade. Sabia que o caminho seria difícil, mas agora tinha certeza de que o silêncio não era vazio, era espaço para Deus agir. A crise no trabalho não desapareceu de imediato. Gabriel enfrentou dias de incerteza, noites de insônia, momentos de dúvida, mas toda vez que o medo ameaçava dominá-lo, buscava o silêncio da montanha, mesmo que fosse apenas fechando os olhos, por alguns minutos, no meio do escritório. Descobriu que a verdadeira montanha estava dentro de si, e que Deus estava sempre pronto a encontrá-lo no silêncio do coração. A experiência de Gabriel começou a transformar outros ao seu redor. Murilo, inspirado pelo amigo, encontrou forças para buscar um novo emprego, e aos poucos, reconstruiu a esperança. A Lisa, vendo o marido mais sereno, também passou a confiar mais em Deus, e menos nas próprias preocupações. As crianças aprenderam que, mesmo nos dias difíceis, o silêncio pode ser um abrigo seguro. E assim, entre lágrimas e orações,
silêncio e recomeço. Gabriel descobriu que o verdadeiro encontro com Deus não depende de palavras bonitas, nem de milagres espetaculares. Depende apenas da coragem de silenciar, de esperar, de confiar que, mesmo quando tudo parece escuro, Deus fala mais alto no silêncio da montanha. No próximo capítulo, veremos como Gabriel e sua família colherão os frutos dessa experiência, encontrando novos caminhos, novas respostas e uma fé ainda mais profunda. O silêncio da montanha havia deixado marcas profundas em Gabriel. Não era mais o mesmo homem quieto, apressado, sufocado pelo barulho do mundo. Agora carregava dentro de si uma paz que não dependia das circunstâncias, uma confiança silenciosa que resistia até mesmo às tempestades. A crise no trabalho continuou, mas Gabriel enfrentava os dias com serenidade. Não era fácil. Cortes, cobranças, incerteza sobre o futuro. Muitos colegas se desesperavam, mas Gabriel, sempre que podia, reunia pequenos grupos para um momento de silêncio e oração antes do expediente. No início, alguns riam, outros estranhavam, mas logo perceberam que aqueles minutos mudavam o clima do ambiente. Murilo, agora empregado em outra empresa, voltou a visitar Gabriel e a participar desses encontros, levando outros amigos que também buscavam um refúgio para o coração. Em casa, a transformação era ainda mais visível. A Lisa, antes ansiosa e sobrecarregada, aprendeu com o marido a valorizar pequenos momentos de silêncio. Uma oração antes do café, um passeio sem pressa no fim da tarde, um olhar demorado para os filhos brincando. As crianças, que antes disputavam atenção com telas e brinquedos, passaram a gostar das noites do silêncio, quando toda a família se reunia na sala, apagava as luzes e ficava alguns minutos em silêncio. Ouvindo o vento lá fora, sentindo a presença de Deus, o silêncio se tornou ponte para conversas mais profundas. Gabriel e Alisa passaram a partilhar sonhos, medos, planos para o futuro. Descobriram que o silêncio não era ausência de diálogo, mas espaço para escutar o que realmente importava. As discussões diminuíram, as risadas aumentaram, e até os vizinhos notaram a diferença. A casa de vocês está mais leve, mais alegre, diziam. Na igreja, o grupo de meditação silenciosa cresceu. O padre percebeu que muitos buscavam aquele espaço não apenas para fugir do barulho, mas para encontrar sentido, direção, consolo. Gabriel foi convidado a dar testemunho em um retiro paroquial. Com humildade, contou sua experiência na montanha, a crise no trabalho, o medo, as lágrimas e, principalmente, o encontro com Deus no silêncio. Aprendi que, quando tudo parece perdido, o silêncio é o lugar onde Deus nos espera. Não é fácil parar a silenciar, mas é ali que ouvimos a voz que acalma, que orienta, que cura. O silêncio não é vazio, é presença. É o abraço de Deus, quando as palavras não bastam. O testemunho de Gabriel tocou muitos corações. Pessoas começaram a buscar a montanha, menos algumas, literalmente, outras apenas em espírito, reservando momentos diários para silenciar o coração. O grupo de oração se multiplicou. Jovens, idosos, casais, até crianças queriam experimentar o silêncio que cura. O silêncio também abriu portas para reconciliações. Gabriel, que há anos não falava com o irmão devido a uma briga antiga, sentiu no coração o desejo de reatar os laços. Ligou, pediu perdão, escutou, chorou. O irmão, emocionado, aceitou o convite para um encontro na montanha. Lá, os dois caminharam em silêncio, rezaram juntos e, sem precisar de muitas palavras, recomeçaram a amizade. Murilo, inspirado pelo exemplo de Gabriel, procurou o pai, com quem não falava desde a adolescência. O reencontro foi difícil, mas o silêncio partilhado abriu espaço para o perdão. Outros colegas, tocados pela mudança de Gabriel, buscaram reconciliação com familiares, amigos, consigo mesmos. O maior milagre, porém, não foi a resolução dos problemas, mas a transformação interior. Gabriel não escapou das dificuldades. A empresa acabou fechando, ele ficou desempregado por alguns meses, enfrentou noites de dúvida e medo, mas em vez de se desesperar, buscou o silêncio, rezou, esperou. A Lisa, sempre ao lado, lembrou de que a montanha estava dentro deles,
que Deus não abandona quem confia. Foi nesse tempo de espera que Gabriel descobriu um novo talento. Começou a escrever sobre sua experiência com o silêncio, publicando pequenos textos em redes sociais e no jornal da paróquia. As mensagens simples e sinceras tocavam quem as lia. Logo, foi convidado para dar palestras, conduzir retiros, ajudar outros a encontrar Deus no silêncio. Quando menos esperava, surgiu uma nova oportunidade de trabalho, não em uma grande empresa, mas como coordenador de projetos sociais ligados à igreja. O salário era menor, mas o sentido era muito maior. Gabriel aceitou, sentindo que finalmente encontrara o lugar onde poderia servir com o coração em paz. O tempo passou e Gabriel percebeu que o silêncio da montanha não era só um momento especial, mas um modo de viver. Aprendeu a silenciar diante das críticas, a escutar antes de responder, a esperar antes de agir. Descobriu que no silêncio Deus revela o que é essencial, cura o que está ferido, renova o que parecia perdido. A família, agora mais unida, continuou a cultivar o silêncio como fonte de força. Nas datas importantes, subiam juntos a montanha para agradecer, rezar, renovar a fé. As crianças cresceram sabendo que o silêncio não é castigo, mas presente. É o espaço onde Deus fala baixinho, onde a alma descansa, onde o amor floresce. A experiência de Gabriel se espalhou pela comunidade. Muitos que antes tinham medo do silêncio agora o buscavam como abrigo. A igreja, antes barulhenta e dispersa, tornou-se lugar de encontro, de escuta, de oração profunda. O padre, agradecido, dizia: o silêncio da montanha desceu para a cidade. Agora cada coração pode ser um altar onde Deus habita. Ao olhar para trás, Gabriel viu uma estrada cheia de desafios, mas também de milagres silenciosos. Entendeu que o verdadeiro encontro com Deus não depende de palavras bonitas, nem de grandes sinais, mas da coragem de parar, silenciar e confiar. Descobriu que mesmo nas tempestades o silêncio é o lugar onde Deus nos abraça, consola, orienta. Sabia que novas dificuldades viriam, mas estava preparado. O silêncio da montanha havia se tornado sua casa, sua força, seu refúgio, e agora sentia-se chamado a ajudar outros a encontrar esse mesmo silêncio, essa mesma paz, esse mesmo Deus que fala baixinho, mas transforma tudo. No próximo capítulo veremos como Gabriel e sua família celebram a vitória do silêncio, espalhando esperança e fé por onde passam, e como cada um de nós pode, também, encontrar Deus no silêncio do coração. Meu filho, minha filha, chegamos ao fim desta história, que nos ensinou tanto sobre o poder do silêncio, da fé e do encontro verdadeiro com Deus. Gabriel, a Lisa e seus filhos nos mostraram que, mesmo no meio do barulho do mundo, é possível encontrar um refúgio de paz e uma voz que fala ao coração. A jornada de Gabriel nos lembra que o silêncio não é vazio, mas espaço para Deus agir, para a alma se renovar e para o amor florescer. Que, mesmo nas tempestades da vida, a presença silenciosa de Deus nos sustenta, consola e guia. Que você, que me escuta agora, possa levar essa lição no coração. Não tenha medo do silêncio. Não fuja da solidão que pode ser fecunda. Não desista de buscar Deus, mesmo quando as respostas parecem tardar. O silêncio da montanha está dentro de você, esperando para ser descoberto. Lembre-se de que a verdadeira força não está na ausência de problemas, mas na capacidade de encontrar paz no meio deles. Que a fé de Gabriel inspire você a silenciar o coração, a ouvir a voz de Deus e a confiar que, mesmo quando tudo parece escuro, a luz divina nunca se apaga. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de paz e recomeço. Escreva seu amém nos comentários. E se quiser, conte qual silêncio você deseja encontrar em sua vida. Sua participação ajuda a espalhar fé e esperança e amor para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar sempre para ouvir novas histórias. Fazer orações e fortalecer sua caminhada com Deus. Que o silêncio da montanha abençoe sua vida, renove sua esperança e faça florescer encontros profundos com o amor de Deus.
Que Deus te conceda força, coragem e fé para vencer cada desafio. Com carinho, da vovó Terezinha. Até a próxima história.